Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, 17 de junho de 2021. O dia começa, claro, repercutindo a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Chegamos aí aos 4,25%. Até aí o Copom não mostrou nenhuma novidade, a não ser pelo comunicado. Segundo a maioria dos economistas, o Banco Central adotou um tom mais duro na sua comunicação. Quero destacar alguns pontos aí desse comunicado para deixar você bem informado. O Banco Central disse que o ajuste dessa quarta-feira foi necessário para mitigar a disseminação de choque temporário sobre a inflação. A piora das expectativas em relação à inflação pode exigir uma redução um pouco mais tempestiva dos estímulos, segundo o Banco Central. E os questionamentos, inclusive sobre essa pressão inflacionária nos países desenvolvidos, pode tornar o ambiente mais desafiador para os países emergentes, inclusive, claro, aqui para o Brasil. A persistência da inflação revela-se maior do que o esperado, principalmente em relação aos bens industriais. E o Banco Central também ressaltou a questão da crise hídrica e o cenário de vacinação aqui no Brasil. Ele também prevê um outro reajuste nessa mesma magnitude de 0,75 ponto percentual na próxima reunião, mas a ação vai depender ainda também de atividade nos balanços de risco. A quinta-feira também repercute a decisão do FONC lá nos Estados Unidos, a pressão de alguns diretores para a elevação de juros um pouco antes do que o esperado em 2023, né? Alguns vendo essa questão aí de elevação de juros, inclusive até no ano que vem. Isso, claro, acabou impactando todos os mercados mundiais, estressando alguns índices aí. A gente tem sempre isso em conta, leva em conta. Na agenda do dia, vamos ver aqui, a gente tem a possível votação da medida provisória da privatização da Eletrobras no Senado. Também temos nos Estados Unidos os pedidos de seguro-desemprego. Vamos falar um pouco sobre essa medida provisória da Eletrobras que está na agenda de hoje. Algumas entidades e parlamentares prometem judicializar essa questão. O texto já era criticado por algumas emendas incluídas e ganhou novos jabutis no Senado, suscitando aí duras reclamações da indústria. O relator Marcos Rogério fez algumas mudanças importantes no texto, que agora exige que empregados demitidos da estatal sejam realocados em outras estatais. Além disso, prorroga, subsídios para geração térmica a carvão, entre outras medidas. A MP precisa ser votada até o dia 22 para não caducar e a expectativa é alta sobre o que vai acontecer na sessão de hoje no Senado. Começa logo mais às 10 horas da manhã. Quero então agora chamar o Marcos Saravalli, ele tem o tom do dia aí, traz um panorama sobre toda essa decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros e também as repercussões que isso pode trazer aí para o mercado, além dos reflexos do FONC nos Estados Unidos. Vamos ver o que o Marcos Saravalli traz para a gente. Oi, Felipe, muito bom dia a todos. Os principais assuntos do dia dessa quinta-feira continua sendo as reações em relação às decisões e também aos comunicados tanto do FONC, do Banco Central, da reunião do Banco Central americano dessa quarta-feira e também do anúncio da nova taxa básica de juros por aqui no Brasil pelo nosso Comitê de Política Monetária, Lá nos Estados Unidos não teve realmente nenhuma mudança, mas a grande preocupação que tem trazido aí um pouco a ansiedade, elevada ansiedade dos mercados investidores, é que o Banco Central americano anunciou que a inflação deve ficar um pouco mais alta, talvez algo mais próximo do patamar de 3% nesse ano de 2021, e também que deverá ter pelo menos 2 aumentos da taxa básica de juros, mas até o final de 2023, Então, o mercado realmente antecipando muito esse movimento, pode ficar um pouco mais volátil, As moedas e também os mercados globais, os mercados de capitais,
os investimentos em ações. Então a gente deve ter realmente um viés de queda, né? Mas deve se acalmar, a gente espera que se acalme ao longo dessa quinta-feira, também ao longo dos próximos dias. Tá? É um tanto quanto exagerado esperar alguma precificação desse aumento de juros ao longo de 2022, principalmente de 2023, que aí sim a gente deve ter algum aumento de juros por lá. Por aqui no Brasil, né, teve realmente um comunicado bem dentro do esperado, subindo 0,75, né, para o patamar de 4,25% ao ano, a Selic, mas o mais importante é a comunicação, né, esse gerenciamento de expectativa, já deixando contratado um novo aumento de 0,75 para a próxima reunião. E mais importante também é que a curva de juros longa aqui no Brasil pode ter até alguma reação positiva, né, mostrando que o Banco Central realmente está bastante preocupado com a inflação, né, no curto e médio prazo, e realmente deve continuar esse ciclo nas próximas reuniões. Tá? Então a gente pode ter uma tendência de valorização aqui do nosso real, né, o nosso câmbio pode sim chegar abaixo de R$5 já nos próximos dias, nas próximas semanas, e também conter um pouco as expectativas de inflação lá na frente, tá? Principalmente para o ano de 2022. Então a gente não acredita que seja uma reação negativa em relação a esse comunicado aqui do nosso Banco Central, mas sim pode ser um dia negativo, aí acompanhando o tom do mercado mundial, tá bom? Acompanhando essa decisão do Fed, tá? Por aqui a gente não tem grandes novidades corporativas, o principal assunto do dia continua com todo o foco, todo o radar aí ligado na MP da Eletrobras, que pode ter novos capítulos hoje, tá bom? A gente vai acompanhar muito de perto e também as reações do mercado, mas deve ser um tom talvez de leve queda para essa quinta-feira, tá bom? Esses são os principais indicadores do dia. Bom, e só para ilustrar um pouco aí essa apreensão dos mercados com a fala dos diretores do FONC, que pedem uma elevação da taxa de juros um pouco mais antecipada do que era o esperado lá nos Estados Unidos, eu trouxe um gráfico aqui das Treasuries, né? Dá só uma olhadinha, só na última semana as Treasuries aí experimentando uma grande elevação, saltaram ontem de 1,4% para mais de 1,55%, chegando a 1,57% ontem. Esse é o receio aí do investidor com possíveis alterações na política monetária lá dos Estados Unidos. Quero voltar então aqui, ó, vamos chamar novamente o Marcos Saravalli, ele está aprofundando um pouco essa avaliação, né? A gente sabe que os mercados ficam estressados, a gente sabe que existem algumas percepções em relação a essa decisão do FONC. Vamos trazer o Marcos Saravalli, tem mais um gráfico aqui pra gente. Nesse gráfico aqui do dia, a gente tem basicamente um resumo de algumas percepções em relação à decisão do Banco Central de ontem, né? E por que tem trazido um pouco de volatilidade para as bolsas americanas e, consequentemente, para as bolsas mundiais. Mas, basicamente, esse gráfico aqui disponibilizado pelo Goldman Sachs, ele mostra um pouco da antecipação, né, do movimento que grande parte do mercado, de alguns estrategistas, esperava que acontecesse somente em 2024, agora aumentando a probabilidade de acontecer no final de 2023. Tá? Então, talvez um aumento da taxa de juros possa ser antecipado, mas a gente está falando também daqui a 2 anos, provavelmente esse cenário. E também, né, o Goldman Sachs reforçando, né, que o famoso tapering pode acontecer, alguma sinalização já nas próximas reuniões do Banco Central Americano, né, marcadas aí para os meses de agosto, setembro, a gente pode ter alguma sinalização. Então, basicamente, o mercado está antecipando esse movimento tanto de tapering como a possibilidade de aumento de juros para alguns meses, também acompanhando muito de perto os movimentos tanto de inflação como de geração de emprego por lá nos Estados Unidos, tá bom? Então essa é a grande preocupação do mercado, tá? Em relação ao movimento do Banco Central do Fed, tem trazido um pouco de volatilidade, parece ser um pouco exagerado, a gente precisa monitorar, mas realmente pode trazer um pouco de oscilação, principalmente para esta quinta-feira, tá bom? Então um ótimo dia a todos, bons negócios, até mais, tchau! Tchau, tchau, Marcos Saravalli. Obrigado aí. A gente volta amanhã com ele, trazendo aqui as informações, a visão dele sobre os mercados. Bom, vamos então ver como fecharam aí os índices lá na Ásia. Na China, Xangai fechou em alta de 0,21%. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,93%. E em Hong Kong,
o índice Hang Seng fechou em alta aí de 0,43%. Na zona do euro, o CPI final subiu 2% em maio na comparação anual, próximo ao consenso aí, superando a meta do Banco Central Europeu. Vamos ver como é que estão os índices na Europa nesse momento. Eu tenho as informações aqui nos principais índices europeus. Na Alemanha o índice está caindo 0,07%, mais ou menos ali no 0 a 0. No Reino Unido, índice FTSE caindo 0,53% e CAC na França caindo 0,05%, tudo caindo ali no Reino Unido, ali na Europa, né? Trazendo todas essas informações de queda depois aí dessa sinalização do FONC. Aqui no Brasil, a Bolsa também recuou aí depois da decisão do FONC. Vamos dar uma olhada lá, o Ibov recuou 0,64% aos 129.259 pontos. Banco Inter liderando as altas ali, seguido por Sul América, Itaú, CVC. Também nas baixas a gente teve Gerdau, Companhia Siderúrgica Nacional, Embraer e Bradespar, seguindo aí nessa tendência de baixa. O dólar também fechou em alta, né? Depois do FONC aí, essa possibilidade dos Estados Unidos elevarem os juros antes do esperado, a moeda chegou a ser negociada a R$ 4,99 durante a tarde dessa quarta-feira, mas depois do anúncio do FONC aí passou a ser fechada em R$ 5,06. Bom, temos Guga Almeida, o analista que já está aqui conosco, nosso companheiro de todas as manhãs, trazendo as informações do mercado financeiro, trazendo toda a sua análise aqui do dia, né, as projeções. Guga, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Ô Guga, conta um pouquinho pra gente aí, tava falando do dólar, né, que chegou a baixar da casa dos R$5, ficou estressado ali depois do anúncio do FONC, né? Como que você viu essa questão do dólar aí? Bom, né, o que acontece? Quando sai uma notícia, acaba que tem uma evidência num determinado momento e os participantes, né, eles começam a ajustar as suas posições. E o mercado, apesar de ter muita liquidez, né, existe um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele é muito líquido, né, na macrovisão, ele é muito escasso na manutenção do preço em um determinado instante. Então, realmente, quando sai assim, sai uma decisão, né, ou tem um evento que era muito aguardado, muito esperado, tem muitos participantes que naquele momento eles vão executar suas operações. E aí o mercado, de fato, né, ele aumenta essa volatilidade, ele tem esse período aí de estresse. Né, e nós tivemos ali o dólar chegando ali na região, beijando pela primeira vez, né, o nível de R$5. Mas acho que está muito mais alinhado sobre... O mercado ele tinha já já tinha uma expectativa de alta de 0,75 na nossa reunião do Copom aqui, como tem expectativa de alta de 0,75 na próxima reunião, né? Então o mercado somando, né? Olha, aqui nos Estados Unidos vai ficar inalterado, então você tem aquela movimentação ali rápida, né? aquela execução ali rápida de ordens que faz com que aconteçam esses movimentos, mas logo em seguida o dólar já voltou ali para a região dos 5,10. Ô Guga, e vamos dar uma olhadinha então nos futuros do Ibovespa, né? Você falou aí da decisão do Banco Central, como veio depois do pregão, né? Depois do fechamento do pregão, provavelmente já deve estar tendo alguma movimentação hoje, algum reflexo. Como que você vê os futuros aqui da Bolsa hoje? O legal de tu olhar os futuros, Felipe, é que nós conseguimos ter aí uma visão mais macro do que esperar para os mercados como um todo. Tá? Como bem o Marco Saravalli falou, hoje eu acredito que seja um dia de ajustes. Né? Nós não podemos esquecer que amanhã nós temos vencimento de opções, né? Nossa terceira sexta-feira de cada mês, antes era sexta-feira de cada mês nós temos... Não, agora mudou para sexta. Então, antes era segunda, né? Agora virou sexta. Isso antes era segunda. Agora virou sexta. Então, o mercado, eu acredito que tem página virada, né, em relação
a essa decisão das taxas básicas de juros, né? Tu vê que a narrativa e o foco por parte do mercado está, né, olhando para 2023. Poxa, a gente está aqui na metade de 2021, a gente ainda tem todo 2022, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, né, e está se falando lá de 2023. Então, acho que está muito distante, né, ainda, né, aonde está se mirando as expectativas para, de fato, criar um movimento mais intenso dos mercados. Então, vai ser muito mais uma questão de ajuste dos preços neste momento. O que eu estou acreditando? Tá? Estou acreditando aqui que o meu cenário negativo hoje para a Ibovespa, tá? Que seria? Seria mercado trabalhar aqui nessa região onde nós já estamos chegando, entre 129.500 e 129.250 pontos. Então, acredito que aqui, pelo menos nessa abertura de mercado, né, na abertura da Bolsa, né, nós estamos com o mercado futuro aberto, na abertura da Bolsa, a gente provavelmente vai ter uma reação desse nível de preço, o mercado estando otimista, né, mercado, se por um acaso ele tiver um tom mais positivo, é para recuperar, voltar lá para a região dos 130, 131.900, tá? Não acredito algo acima disso para o dia de hoje, e numa situação negativa, eu acredito que a gente tenha espaço para vir voltar aqui para a região dos 128 mil pontos, tá? Seria descer algo da região de agora, algo em torno de 1.400 pontos, daria um pouco mais de 1%, né? Eu acho que a gente tem espaço aí, se houver um tom negativo do mercado, de uma queda um pouco mais acentuada, acima de 1%, né? Mas seria, né, caso a gente venha trabalhar abaixo de 129.240 pontos. Não podemos esquecer que hoje também temos a MP da Eletrobras, né, que começa a votação aqui às 10 horas da manhã, então converge, né, a votação com a abertura da nossa bolsa, então provavelmente essa região de 129.250 pontos a 129.500 pontos vai ser uma região bem interessante a ser questionada. Ô Guga, aproveitando que você falou aí a respeito da MP da Eletrobras, né, a partir das 10 horas começa novamente lá a sessão no Senado, muita expectativa. E a empresa, né, os papéis da empresa, como é que você tem visto? Você acha que pode dar uma destravada? Você acha que vai ter um movimento um pouco mais otimista aí nos próximos dias por conta dessa votação? Felipe, eu acredito que, havendo um movimento para a privatização, tá, no sentido positivo, eu acredito que o papel da Eletrobras possa sim destravar valor e andar bem forte, e inclusive minha projeção é que possa chegar a R$71, tá, na casa dos R$70. Meu cenário negativo, tá, porque sim, o que acontece? É uma decisão bem binária, né? Ou acontece ou não acontece, não tem um meio termo. Tá? Dentro de um viés negativo, o que eu imagino é que poderíamos, tá, ter um retorno aqui da cotação para casa de 30, lá para a região de R$30, certo? Eu acho mais difícil esse movimento aqui na casa de 30, certo? Eu estou mais otimista que a gente possa ter essa movimentação de alta, né? Por que esses movimentos tão amplos? Porque, de fato, quando a gente olha aqui para o movimento da Eletrobras nesses últimos... Vamos lá, nesse último ano praticamente, né, desde julho de 2020, se nós olharmos aqui, ela vinha num processo grande de lateralidade, né, com muita volatilidade. Tivemos aqui nesse período, né, temas muito fortes, muito intensos aqui a respeito de mudança, né, de mudança de gestão da Eletrobras. O mercado potencializou toda a volatilidade que se tinha aqui atrás, e aí entra em tendência, né? E aí a gente entra em tendência e chega nessa data de hoje aqui, num ambiente, num novo patamar de preço, certo? Num novo patamar de preço, que se nós olharmos, né, é um patamar de preço de máximas históricas, certo? E pronto para sair uma notícia que, querendo ou não, vai transformar, né, a empresa como um todo, porque tu vai, imagina, se tu muda controle, tu muda gestão, tu muda processos, tu muda tudo, né? Então seria uma transformação e seria uma mudança de expectativa em relação à companhia. Então não duvido, né, a gente ter aí uma mudança de patamar de preço da Eletrobras e quem sabe ir para a região
de R$70. Tá? Nota que o meu pior cenário, apesar de ter analisado um pedaço, né, do movimento da Eletrobras, que foi esse período aqui de queda, tá, que é onde eu projeto para onde poderíamos ter um retorno, né, de preço, caso as coisas não saiam, caso o mercado entenda que a situação não está muito positiva. Nota que o patamar de preço que eu estou enxergando é os mesmos patamares de preço de mínimas, ó, que nós tivemos aqui nesse período no final de 2019, onde se falava bastante também sobre privatização. Então é bem interessante, né, tu olhar o comportamento do preço nesse momento e aonde ele pode chegar dependendo das histórias, né, dependendo das narrativas que forem sendo contadas daqui para frente, né, e vai vir uma narrativa muito forte a partir de hoje, quando começar toda essa votação. Tá certo, Guga. A gente fica acompanhando, né, porque começa às 10 horas, precisa ficar de olho aí o que os senadores vão falar lá, inclusive com essas possibilidades de judicialização da medida provisória. Ô Guga, só para a gente encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho com você a respeito do fluxo estrangeiro, né? Só nesse mês aí, mais de 12 bilhões de reais, no ano saldo positivo de 44 bilhões. A gente tem visto aí todo esse cenário, né? A taxa de juros aqui, lá nos Estados Unidos, cenário econômico, vacina, as empresas, né? A Bolsa chegando aí nos patamares de 130 mil pontos. Como que você tem visto aí esse fluxo estrangeiro aqui no Brasil? Como que você avalia aí a entrada do dinheiro procurando as empresas brasileiras por aqui? Vamos lá. O que eu enxergo, né, como investidor? Para mim, apesar eu fui um pouco criticado em relação ao entendimento de que no momento quando as coisas estão todas elas negativas e todas elas mapeadas, é muito fácil tu saber o que precisa ser melhorado. E eu acho que o tom, né, no momento que tu estava lá com tudo negativo há 2 meses atrás, né, 3 meses atrás, o tom, né, ou seja, tu tinha mapeado, tu sabia o que precisava ser melhorado em cada um dos pontos, né? Conforme os resultados foram sendo melhor do que as expectativas, do que o sentimento por parte dos analistas, né, o mercado ele começou, né, a ficar mais claro para onde de fato a gente pode ir. Não é à toa que você tem aí mudança de expectativas de que Bolsa pode ir a 140 mil pontos, depois que Bolsa pode ir a 200 mil pontos. Né? Tu percebe que o sentimento tem mudado por parte do mercado como um todo. E, obviamente, que os investidores estrangeiros eles olham para o Brasil, ainda mais se a gente estiver, de fato, num ciclo de alta de commodity, né? Que a gente só vai saber, de fato, que era um ciclo de commodity depois que ele acontecer, antes é só expectativa. Né? Então, acaba que o Brasil está muito barato ainda, né? Quando a gente olha Brasil em dólar, né? E, poxa, é uma janela de oportunidade, sim, conforme as coisas forem melhorando. Brasil é uma janela de oportunidade e o investidor estrangeiro, ele vai, né, conforme for ficando mais transparente, né, conforme for ficando mais claro o risco que ele vai estar tomando aqui de Brasil, ele vai, né, voltar para o Brasil e vai voltar com força. Né? Talvez essa geração atual, ela ainda não tenha visto o fluxo estrangeiro entrando com força aqui dentro do Brasil, então não sabe o quão transformador é, né, em níveis de preço quando o fluxo estrangeiro de fato entra no Brasil. Então eu vejo que o pessoal, todo mundo tem um pouquinho de freio de mão puxado, né, fica um pouquinho com o pé atrás porque nunca viu esse movimento acontecer. Então é um momento que acaba que quem tem um pouquinho mais de experiência consegue contar melhor as histórias, né, e falar, não, calma, né, as coisas elas são assim mesmo, né, aceita que dói menos. Tá certo. Ô Guga, só para a gente amarrar então e finalizar aqui o nosso BMC Pre-Market, eu queria desejar um bom dia para você e suas considerações finais aqui, o que o investidor olha hoje, o que o investidor toma de decisão hoje, na sua opinião? Bom, eu ficaria um pouco mais contente, né, havendo algum ajuste do mercado. Eu acho que tem muita coisa boa para se tomar risco, tá? E se por acaso hoje nós tivermos aí a chance de ter um ajuste, voltar para aquela região ali que eu estava comentando com vocês de 128 mil pontos, eu ficaria aí olhando, né, as janelas de oportunidade. Não dá para se esquecer, Felipe, que a gente teve minério de ferro forte nessa madrugada também em Darwin, os papéis de, né, siderurgia e mineração
vinham sofrendo uma correção forte, também vai ajudar a ter uma janela pontual, e não pode se esquecer que amanhã nós temos exercício de opções, tá? Então esse mercado ele não vai ficar muito parado não, a gente vai ter movimento forte, porque tem a briga aí entre os comprados e os vendidos para esse exercício aí, e não vai ser pequena essa briga. Tá certo então, Guga, obrigado, hein? Até amanhã, um abraço para você, uma ótima quinta-feira. Obrigado, Felipe. Um abraço, pessoal. Bons negócios. Valeu. Bons negócios para todos nós. O pessoal aqui no nosso chat, tem bastante gente aqui comentando, né? No nosso portal bmcnews.com.br temos o Moisés Blitzko aqui, o Alexandre Cyber, o Alex Passamani. No nosso canal do YouTube temos muitas pessoas aqui deixando seu bom dia. A Larissa Valdívia foi a primeira hoje. Oi, Larissa, bom dia para você. O Elcio Santos, Rodrigo Rosinha, Rosimeire Santana, o Helder, olha a Ananda Vasconcelos por aqui, o Wagner, Jonas, Neto, Peter Santana, André Oliveira, o Pedro César, o Alain. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, viu? O Rodrigo Bezerra falou que tava um pouquinho sumido por aqui, o Alan Lemos, Sandro Figueiredo, como todos os dias, está aqui com a gente também. Quem mais está por aqui? O Eduardo, o Rui das Neves chegando por aqui também. Enfim, muita gente, o Luiz Guilherme, o Antônio Alves, o Vander Lourenço, o Ale Martins, de que eu já falei, enfim, todo mundo acompanhando a gente aqui no BMC Pre-Market, ficando bem informado de todas as notícias que movimentam o mercado financeiro nessa quinta-feira. E agora vocês vão conferir aí o BMC News comandado pela Paula Moraes, também mais notícias do mercado financeiro, entrevistas, convidados especiais, muita repercussão de todos os assuntos que forem surgindo ao longo dessa quinta-feira. Eu vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho, ao 12:30, no BMC Market. Forte abraço a todos, ótima quinta-feira. Tchau, tchau.